Potência parece complicado, mas não é. Hoje você vai entender que potenciação é uma das operações matemáticas que a gente aprende lá pelo sexto ano e que pode parecer difícil, mas eu garanto que é bem simples. Potenciação nada mais é do que uma multiplicação. E a gente vai entender esse processo hoje. Eu sou a professora Ana Paula e aqui no canal você aprende matemática de forma descomplicada. Bora lá? Potenciação nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais. Olha aqui então. A gente tem um elemento que é o 2, ele está aqui tamanho normal, a gente tem e ele chama base. Potenciação, toda operação matemática tem os seus nomes, né? Lembra lá, a multiplicação tem os fatores, o produto, na divisão tem dividendo, divisor, quociente. Então, todas as operações matemáticas têm os seus nomes e eles são importantes. E aqui a gente tem o expoente. Então, na potenciação, da mesma forma, cada coisa tem seu nome. Base e o expoente. Quem é quem nessa operação? Base é o número que se repete. Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. E quem é o fator? É o 2, é a base. O número que está no lugar da base, ele se repete a quantidade de vezes que o expoente manda. Então, o pequeno manda no grande e ele obedece. Multiplicação de fatores iguais. Então, a gente tem 2 elevado à terceira potência. É assim que a gente lê uma potenciação. E a gente resolve fazendo a multiplicação sucessiva. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Se a gente tem, por exemplo, vamos fazer o contrário, 3 elevado à segunda potência. O que é o 3 elevado à segunda potência? O 3 é a base e o 2 é o expoente. Então, é o 3 que se repete a quantidade de vezes que o expoente mandou. Então, 3 vezes 3, 9. Repare que em nenhum deles a gente fez 2 vezes 3 ou 3 vezes 2. Então, é uma multiplicação, mas é diferente de 2 vezes 3 e de 3 vezes 2. Então, a gente não pode confundir a potenciação com uma multiplicação simples. Agora, onde que está o problema e a gente precisa ficar muito atento. Quando a gente trabalha com números inteiros, a gente tem os números negativos e a gente precisa ficar atenta à multiplicação ou à potenciação quando a base é negativa. Quando a gente tem aqui uma base negativa, menos 2 elevado à segunda potência, a gente tem o menos 2 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. E aqui a gente precisa lembrar do jogo de sinal. Menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. Quando a gente tem a mesma base negativa, menos 2 elevado à terceira potência, a gente tem ele multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E se a gente fizer o jogo de sinal antes de multiplicar, ó, menos com menos, mais com menos, menos. E a gente multiplica 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2, 8. E daqui tem gente que já tira uma dica que, se você quiser anotar aí no seu caderno, faz muita diferença. Quando a gente tem base negativa, ó, vou deixar até anotado aqui também, base negativa, se o expoente é par, a gente tem resultado positivo. E se o expoente é ímpar, a gente tem resultado negativo. Então, já deixa essa anotação nas suas coisinhas aí para você não esquecer desse detalhe. E a intriga acontece aqui, ó. Quando a gente não tem a base entre parênteses. Aqui existe uma grande diferença quando a base está entre parênteses e quando ela não está entre parênteses. Quando ela está entre parênteses, a base é o número negativo. Aqui não. A base é o 2. Significa que eu tenho menos a resolução dessa potência. 2 vezes 2. Vou colocar até a resolução entre parênteses. 2 vezes 2, 4. Então, a resposta aqui é menos 4.
E aqui, do mesmo jeito, menos a resolução dessa potenciação. 2 vezes 2 vezes 2, menos 8. Então, a nossa base, nos dois primeiros exemplos, é o menos 2. E a nossa base, nesses dois últimos exemplos, é só o número 2 positivo. Porém, a gente quer uma resposta que seja o oposto. Por isso que a gente tem esse número, esse negativo antes. Bom, potenciação, então, não é um assunto difícil. Porém, quando a gente trabalha com números negativos, é preciso ter atenção. Então, se essa aula fez sentido para você, compartilhe com seus amigos e lembre-se de ativar as notificações para você sempre receber o aviso das aulas novas e não deixe de se inscrever aqui no canal.